O que é que acontece, mesmo quando se cai num buraco negro? Esta é daquelas perguntas, daquelas mesmo alucinantes da cosmologia. E a resposta que a física nos dá é muito, mas muito mais bizarra do que qualquer coisa que a ficção científica já tenha conseguido imaginar. Então, qual seria o desfecho? Basicamente, temos aqui um dilema central, com duas possibilidades que não podiam ser mais diferentes. De um lado, aniquilação. Total, instantânea. Do outro, o início de uma experiência que vai muito para além de tudo o que conseguimos compreender. Vamos lá ver o que é que a ciência diz sobre estes dois destinos tão distintos. Ok, então, para percebermos esta viagem, temos que começar pelo princípio, não é? Temos primeiro de perceber qual é o destino. Afinal, o que é exatamente um buraco negro? Muita gente pensa que um buraco negro é, um buraco vazio no espaço. Mas não é nada disso. Pelo contrário, é uma quantidade de massa inacreditável, espremida num espaço ridiculamente pequeno. É como, imagine pegar no peso de uma montanha inteira e concentrá-lo todo na ponta de um alfinete. A coisa é tão pesada que deforma o próprio tecido do espaço-tempo à sua volta. E o mais curioso disto tudo, a ideia é tão, mas tão bizarra que o próprio homem cujas equações previram os buracos negros, sim, o Albert Einstein, achava que eram demasiado estranhos para existirem de verdade. Mas, como já sabemos, o universo tem esta mania de ser muito mais estranho do que a nossa imaginação consegue acompanhar. Certo. Agora, vamos aproximar-nos. Com cuidado, é que todo o buraco negro tem uma fronteira, um limite. E a partir desse ponto, as regras do jogo mudam. As leis do universo, como as conhecemos, deixam de se aplicar da mesma forma. E este conceito, este é mesmo um dos mais importantes de toda a física. Imaginem isto como se fosse a beira de uma cascata cósmica gigante. Antes de chegarmos lá, ainda dá para lutar contra a corrente, para tentar escapar. Mas, no instante em que se cruza essa linha, já está. A queda é inevitável. É irreversível, não há volta a dar. É uma fronteira absoluta. E é aqui que as coisas ficam mesmo estranhas, porque a realidade de repente divide-se em duas. Para a pessoa que está a cair, cruzar o horizonte de eventos pode ser imperceptível, a viagem continua. Mas para quem está a ver de longe, a história é outra. Essa pessoa parece que começa a abrandar, a ficar cada vez mais avermelhada, até que por fim parece que fica congelada no tempo, para sempre, ali na fronteira. Temos o mesmo evento, mas duas realidades completamente diferentes. É de loucos. Ok, já vimos que o espaço é distorcido, mas a viagem não fica por aí. Agora vamos para uma das consequências mais de fazer explodir a cabeça. Não estamos a falar só de distorção do espaço, estamos a falar da quebra do próprio tempo. É isto a ciência chama dilatação gravitacional do tempo. É um nome complicado por uma ideia fascinante. A gravidade extrema de um buraco negro, literalmente, abranda o tempo. É como se o relógio de quem está a cair começasse a andar em câmara lenta, super devagar, enquanto o relógio do resto do universo continua a andar à velocidade normal. E as implicações disto são de ficção científica, mas é física real. Em apenas alguns minutos, do ponto de vista do viajante, lá fora, no resto do universo, podiam passar milénios. Galáxias inteiras podiam nascer, evoluir e morrer. Seria como ter um bilhete de primeira fila para ver o futuro do cosmos a passar em alta velocidade, mesmo à frente dos olhos. Tudo isto, claro, antes do fim, que já sabemos que é inevitável. Bem, já falámos da bizarria do tempo. Agora vamos à parte física, a parte brutal. O que é que acontece à matéria, ao corpo, que se aproxima demasiado? Porque aqui a física não perdoa. Isto tem a ver com um conceito chamado forças de maré. Pensem nisto. A Lua puxa os nossos oceanos, certo? Um buraco negro faz o mesmo, mas a uma escala inimaginável. Ele puxa um objeto de forma desigual. A diferença de força é tão, mas tão extrema que a parte do corpo que está mais perto, por exemplo, os pés, é puxada com uma força brutalmente maior do que a parte que está mais longe, a cabeça. E o resultado é um processo, digamos, pouco agradável, inevitável. Primeiro, começa-se por sentir um ligeiro estiramento. Depois, essa força aumenta de uma forma exponencial, violenta, até que as próprias ligações que mantêm as moléculas do corpo unidas cedem. E aquilo que antes era uma pessoa, um objeto, é desfeito,
desfiado, numa longa e fina corrente de átomos, a caminho do centro. E o nome para isto é quase cômico. Espaguetificação. Sim, a sério. É o termo científico oficial que os astrofísicos usam para descrever este processo de desintegração. Mas não nos devemos enganar pelo nome. Não tem piada nenhuma. Não é uma explosão, é ser esticado até ao esquecimento. Então, depois de cruzar o ponto de não retorno e depois de sofrer a tal espaguetificação, o que quer que sobre da matéria continua a sua viagem. Mas para onde? Bem, agora vamos mesmo para o coração do mistério, o destino final. E esse destino é a singularidade. Mas atenção, a singularidade não é um lugar como nós pensamos. É mais um ponto no espaço-tempo onde tudo o que sabemos sobre a realidade colapsa. É a fronteira final. Não só para quem cai lá dentro, mas para a própria ciência. As propriedades que a teoria atribui a uma singularidade são um paradoxo total. Pensem nisto, densidade infinita, mas a ocupar um volume zero. Como é que isso é possível? Bem, não é? Segundo a nossa lógica. É aqui que as duas grandes teorias da física do século XX, a relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica, entram em conflito direto. Elas simplesmente não conseguem descrever este ponto. Deixam de funcionar. E chegamos à conclusão mais importante de todas. É que tudo isto que acabámos de falar baseia-se em matemática, em teoria. Ninguém nunca observou o que acontece para lá do horizonte de eventos. E a ciência, com toda a honestidade, admite. Chegamos ao limite. Chegamos ao limite do nosso conhecimento atual. O que nos deixa com uma última reflexão, não é? Se calhar os buracos negros não são apenas os monstros cósmicos que destroem tudo. Se calhar são os grandes laboratórios do universo, lugares onde a própria natureza leva as suas leis ao limite, ao ponto de ruptura. E quem sabe, talvez, escondida naquela escuridão total, não esteja um fim, mas sim a chave para percebermos o nosso próprio começo.